Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes, aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, nos ajude a entregar essa mensagem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha revelar em Cristo que a tua misericórdia venha ser conosco, a tua benignidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje o tema é valorização. Judas, ele foi escolhido pelo Senhor para ser apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Judas, ele não valorizou a chamada. Quem está entendendo? Judas, ele traiu o Senhor por 30 moedas de pratas. A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos, nem maltratais os meus profetas. Jesus, ele é bem claro ao dizer que Judas perdeu sua salvação porque ele traiu o ungido de Deus. Ao tocar os ungidos de Deus, é melhor que você colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse nas profundezas do mar. Foi o que aconteceu com Judas. Judas perde a salvação por trair Jesus. Judas perde a salvação por tocar naquilo que era de Deus. Repare, meus irmãos, que Judas, ele se arrepende, mas Judas não consegue chegar à salvação. Jesus disse na frente de Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim se não tivesse dado do céu. Porém, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus já profetizou que Judas iria perder a salvação porque estava rejeitado. E ele disse também: aquele que traiu o Filho do Homem, melhor que nem tivera nascido. Judas se arrepende, mas depois ele vai se enforcar, porque todo aquele que se mata, se suicida, ele comete homicídio, é homicida. Todo aquele que tira a vida é homicida. E foi no caso de Judas, a qual traiu o Senhor. Repare que Deus permite que os desobedientes, com a situação, Deus permite os desobedientes para capacitar os obedientes. Mas não é da vontade de Deus que os desobedientes venham estar sobre a sorte dos obedientes. Mas Deus permite para a capacitação.
Judas não alcançou a salvação porque foi tocar nos ungidos de Deus. Estava rejeitado. Mesmo se arrependendo, Judas estava rejeitado. Por isso, não toque nos ungidos de Deus, nos pequeninos na fé, todos aqueles que estão com Cristo Jesus. Se você fazer algum mal a eles, Deus está dizendo que rejeita a tua alma. É melhor que você coloque uma pedra de moinho e se lance nas profundezas do mar, ou seja, não tem salvação. Para aqueles que fazem os servos do Senhor se desviarem. Não tem jeito mais para quem destruiu o templo de Deus. Deus o destruirá. O templo que somos nós. Se você destruir o templo de Deus, Deus destruirá você e não terá mais chance para você. Repreendeu reis dizendo: não toqueis. Deus Santo e Poder, glória, você consegue compreender, meus amados, essa palavra? Judas, ele não deu valor ao ministério apostólico, sendo que é um ministério muito sério, é um ministério, é um trabalho, é o principal trabalho que tem, é o trabalho apostólico. Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Ou seja, ele é o médico dos médicos. Se você está bem espiritual, se você está bem, você não precisará tomar remédio, você não precisará ir no médico, você não sofrerá dano algum na sua saúde. E se você não sofrer dano algum na sua saúde, você não precisa tomar nenhum medicamento. Eu só tomo medicamento quando eu estou mal. Eu só vou ao médico quando eu estou mal. Mas se você estiver debaixo da palavra, se você estiver se alimentando da palavra e praticando a palavra que Isaías profetizou, cumprirá na sua vida. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e levou também os nossos pecados. O pecado já não pode mais dominar, as enfermidades já não podem mais dominar, porque Jesus levou sobre si e agora você tem vitórias. Por isso nós devemos valorizar quem anuncia a palavra de Deus. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento. Pedro disse: desejar efetuosamente o leite racional, que é o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Você precisa desejar o verdadeiro alimento, é que a palavra de Deus é fogo e martelo que esmiuça a penha. Contra a palavra de Deus não há diabo que fique de pé. Todos os demônios eles batem em retirada, porque a palavra de Deus liberta. Ele placher me de comanaga surianda labás. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Você consegue compreender, meus irmãos, que quem leva a palavra leva a preciosa semente. Presta atenção na mensagem, esquece o pregador. Quem leva a palavra leva o verdadeiro alimento. O alimento para a sua alma, o alimento para a sua saúde. Por isso levar a palavra é uma luta, porque o diabo não aceita perder casa. E a nossa luta espiritual é contra o diabo e contra os homens. Por isso Jesus disse: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Ele está dizendo: a nossa luta não é física, não é no barraco, não é na voz, não é nos palavrões, não é na agressão.
Mas as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus, poderosíssimas para destruir fortalezas do mal. Deus Santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Por isso nós devemos valorizar quem anuncia a palavra. Porque se você estiver bem na palavra, se você estiver bem debaixo da instrução da palavra, tudo vos irá bem. Mas se nós não dermos valor, porque Jesus disse para os vocacionados, não trabalhar pela comida que perece, mas pela comida que não perece. Cuidado ao tocar nos ungidos de Deus, porque Judas, mesmo arrependido e lançando as 30 moedas no templo, eles falaram, agora é contigo. Ele arrependido, chorando, foi se enforcar, mas não tinha mais salvação para Judas, ele estava cortado, porque entregou o Rei da Glória. Não toca nesse vaso. Há pessoas que são rejeitadas e não podem chegar mais à salvação, porque o arrependimento de Judas foi um remorso. Deus não aceitou, mesmo Judas devolvendo, arrependendo, Deus não aceitou, pelo que profetizou Jesus. Ai daquele que o Filho do Homem, ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que nem tivera nascido. Deus Santo tem poder e glória. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Não toca. Porque pecados que não têm perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia quando você destrói o templo do Espírito Santo. Você está rejeitando o Espírito Santo. E Deus o destruirá. Quando fala que Deus destruirá, ele está dizendo segunda morte. Ele está dizendo que não tem mais jeito para você se você tocar nos ungidos de Deus. Se você destruir os ungidos de Deus. Porque isso é blasfêmia. Todos os pecados serão perdoados aos homens, mas blasfêmia não dá. Tanta gente que persegue homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus. Deus Santo tem poder e glória. Você pode estar assinando um decreto para perdição, para sua condenação, ao perseguir homens e mulheres de Deus. Vou estar repetindo, Jesus profetizou. Melhor que colocasse uma pedra e moinho no pescoço, lançasse nas profundezas do mar, ou seja, não tem salvação. Para aqueles que fazem os meus pequeninos pecarem. Você que faz os pequenos Senhor se desviarem, não tem salvação. Deus Santo tem poder e glória, não tem salvação. Outrora você era inocente, agora você está conhecendo a palavra de Deus. Deus te trouxe aqui para conhecer a palavra de Deus, para que você não toque nos escolhidos de Deus, nos ungidos de Deus.
Deus Santo de poder e glória. E você deve entender, você que é escolhido de Deus para salvação, que a fornalha não vai te matar. A fornalha não vai te matar. Ainda que aumentem 7 vezes mais a fornalha, o homem de branco, Jesus Cristo de Nazaré, estará com você na fornalha da aflição. Você só precisa entender que você precisa acionar a Deus. Você precisa invocar o Senhor. Você precisa buscar o Senhor, porque é tempo de buscar o Senhor até que chova sobre vocês a justiça de Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está por perto. Deus Santo de poder e glória. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quem crê da glória a Deus? Jesus é fiel. Então, para nós entendermos essa mensagem, Judas perdeu a salvação por tocar escolhido. Nos escolhidos de Deus. Deus não aceitou, mesmo ele arrependendo. Cheio de remorso. Esaú não foi aceito, mesmo arrependendo, cheio de remorso. Por mais que chorou, não alcançou a bênção. Por quê? Porque perseguiu Jacó. E blasfemava todo o tempo contra o Espírito Santo, tentando até mesmo matar Jacó. Tem gente que acha que vai ser salvo, que está no controle, que é só se arrepender. Quem são os ungidos de Deus? Aqueles que pregam a palavra de Deus. Aqueles que falam a palavra, segundo as palavras de Deus. Esses são os ungidos de Deus. Deus Santo de poder e glória. Ninguém pode pregar a palavra tanto tempo se não for ungido de Deus. Por isso, na fornalha, você tem que estar preparado e olhar para o escape. Você deve olhar para o escape. Onde é o escape? Onde é o escape? O escape é em Deus. O escape é na direção, nas estratégias que Ele dá. O teu inimigo tentará contra a tua mente e contra aquilo que te deixa irritado. Você precisa trabalhar bem nisso. Estar bem em Deus, psicologicamente. Você precisa estar bem. Você precisa estar na disciplina, na oração. Caso contrário, os teus inimigos te vencerão. Eles não têm total poder sobre você. Um certo limite que eles podem te afligir e que Deus está no controle e usando isso para te capacitar. Lembra disso. Deus está no controle. Não há tentação que sobrevenha sobre vocês, que não venha também uma porta de escape. Toda tentação, você está sendo tentado a se irritar, você está sendo tentado a murmurar, tem um escape. Pense no escape.
Não coloquei sal sobre a vossa ira. Fica calmo, fica tranquilo. No final do dia, quem vence é os que estão em Cristo. Deus está contigo nessa peleja. Filhinhos, sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está com vocês do que o que está no mundo. Deus Santo tem poder e glória. Quando a palavra da verdade chega até a pessoa que está maldita, ela tem duas opções: ou se arrepende, ou sofre a punição. O Evangelho será pregado a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Quando a palavra do profeta, dada por Deus, chega a você, Deus te chama para o agora, para já. A responsabilidade. E a responsabilidade é essa: ou você abandona o seu pecado, ou o seu pecado te matará. Você escolhe agora. A responsabilidade do atalaia. Se o pecador chegar até o atalaia e o atalaia não dizer a verdade, e aquele pecador morrer, Deus requererá o sangue do pecador ao atalaia. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Você está ciente do teu pecado. Você está ciente agora do teu erro. Por isso, se você não se arrepender, Deus colocará uma pedra de tropeço na sua vida e você descerá ao abismo. Descerá ao inferno. E a salvação é essa: colocar Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Porque Romanos 10, verso 13 vai dizer: quem ama o próximo não faz mal ao próximo. Não cobiça o que é do próximo. Deus Santo tem poder e glória. E todo aquele que quer falar de Cristo deve se apartar da iniquidade. Ou você se aparta do pecado, ou o diabo te mata. Ou você se aparta da hipocrisia, ou Deus te arranca da ministração. Por isso, quer pregar a palavra, quer anunciar Cristo, abandona o seu pecado. Deus Santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Somos tidos como enganadores, não sendo enganadores. As pessoas não dão valor quem prega a palavra. No entanto, nós devíamos valorizar quem anuncia a comida verdadeira. Porque nem somente de pão, mas também de toda a palavra de Deus. A necessidade que o teu corpo tem de alimentar-se do pão, a tua alma e o teu espírito tem necessidade de alimentar-se também da palavra. Quem crê da glória a Deus? Você debaixo da palavra, as maldições são quebradas. E maldição é tudo aquilo que quer trazer tristeza.
Maldição é tudo aquilo que quer impedir a sua felicidade. Mas eu quero profetizar em o nome do Senhor Jesus Cristo que toda maldição está sendo quebrada agora e Deus está transformando na sua vida aquilo que era maldição em bênção, aquilo que as pessoas estavam dizendo, não tem jeito, isso não vai dar certo, isso não é de Deus, mas Deus muda o quadro agora, porque a última palavra, ela vem de Deus para a sua vida, e a palavra profética, Deus Santo tem poder e glória, aquilo que os teus inimigos já decretaram derrota, já decretaram que é o teu fim, já decretaram que não tem mais jeito, Deus chega agora, tirando a maldição e transformando em bênção na sua vida. Quem crê agora é Deus. Santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso. Então nossa luta é diária. E nós precisamos da palavra, não somente contra principados, mas também contra sentimentos humanos, sentimentos de inveja, sentimentos de soberba, sentimentos de cobiça, de vanglória, de um querer ser maior que o outro. Por isso a luta é grande. Não é aqui o nosso lugar de descanso. O nosso lugar de descanso é onde não haverá mais choro. Ele enxugará dos rostos toda lágrima, Ele enxugará. Deus enxugará, Deus cobrirá você com o manto da justiça e as vestimentas da salvação. Porém, vigia. Porque não tem salvação para quem persegue cristão. Não tem arrependimento. Sai agora disso. Antes que esse cristão venha morrer. Judas destruiu o templo. Ajudou a destruir o templo de Deus, que é o santuário de Jesus Cristo. E Deus o destruiu. Mesmo com remorso, se arrependendo, Deus o destruiu. Deus destruiu Esaú. Deus destruiu Saul. Todos esses que destruíram o templo de Deus. Saul mandou matar todos os sacerdotes. Deus o destruiu. Então você que está fazendo um cristão, tentando fazer ele desviar, sai disso. Mas que Deus instrua você. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus te abençoe.